Bem? Hebreus 11. Vai lá no final da Bíblia e vai voltando uns livrinhos. Hebreus 11, do 32. Vamos ler desde o 32 até o 40. Fora o telão, quem achou diz: achei! Nossa, irmãos, dá uma melhorada isso aí. Quem não achou, fala: estou procurando. Olha, tem um procurando. Calma aí. Sem ser no telão, eu falei. Eu já estou mais esperta que vocês. Isso, ajuda lá. Hebreus 11, do versículo 32 ao versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades e foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos morros, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Pode tomar o seu lugar. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração nessa manhã. Amém? Glórias a Ti, Deus. O tema do nosso culto de missões desse mês é: o mundo não é digno deles. Nós lemos aqui um texto bem bonito, né, de Hebreus, falando sobre alguns homens e mulheres que marcaram o seu tempo. Se a gente voltar um pouquinho lá no início do capítulo, aqui na minha Bíblia, pelo menos, está escrito: exemplos de fé, os primeiros heróis. Né? Os dias de hoje, gente, eles são recheados de famosos, né? Os tais influencers, que são admirados e imitados, não é verdade? Com certeza lá na tua página de rede social, você segue, acompanha alguém que tem muitos seguidores, né? Que tem... Geralmente, hoje, as pessoas vão lá, apareceu lá fulano, vai lá ver quantos seguidores. Tem muitos seguidores, vou seguir, né? Porque as pessoas estão... voltam os seus olhares para aqueles, né, que têm essas... que são admirados, né? Buscam imitar eles, né? Quantas pessoas seguem essas pessoas para serem parecidas com elas, né? Essas pessoas atraem olhares e famas por aquilo que elas conquistam aqui na Terra, não é verdade? As pessoas seguem elas porque ele foi muito bem sucedido financeiramente. Então vamos lá ver o que ele fez, para ver se eu também consigo. Porque olha, ela tem um casamento, uma família tão bonita. Vamos seguir ele para ver o que eles fazem, né? Mas hoje Deus quer nos ensinar de verdadeiras referências. Que eles não, talvez, adquiriram tantas coisas aqui na Terra, mas que eles marcaram o seu tempo. Eles fizeram história com Deus. E eles amaram o reino de Deus até o fim. E essas pessoas, elas sim, precisam ser olhadas, admiradas e buscar nelas aquelas características que Deus viu nelas de tão importante, para que isso também seja gerado no nosso coração. E é desses homens e dessas mulheres que nós lemos aqui. Eles não foram os mais requisitados da época deles.
né? Talvez nem são tão famosos, tem nomes aqui que talvez você leu ali, nossa, nem sabia que existia, né? Outros nem são citados nomes, ali no 35 fala mulheres que receberam a ressurreição. Nem cita o nome da mulher, né? Mas eles não tinham tantos seguidores e talvez o que eles carregavam e a missão que eles estavam cumprindo incomodava muita gente. Essa é a verdade, né? No lugar de seguidores, eles alcançaram perseguidores. Em vez de alguém acompanhar eles, as pessoas, por não aceitar e não entender a missão que eles carregavam, rejeitavam e até perseguiram eles. Esses heróis da fé, esses primeiros heróis, como está ali no título da minha Bíblia, eles nos trazem lições valiosas sobre o que Cristo espera de nós, como verdadeiros cristãos. Essas pessoas que a gente leu aqui, eles eram seguidores de Deus e seguidores de Cristo. Eles olhavam para Jesus, olhavam para Deus e seguiam o seu caminho fazendo aquilo que era necessário por amor a Deus e por amor ao reino. Nos ensinam que nós precisamos marcar o nosso tempo, marcar vidas e sermos notáveis, não aqui na terra, mas no reino de Deus. Talvez olhar para as características desses homens e dessas mulheres não vão trazer para nós fama aqui na terra, mas com certeza nós faremos histórias com Deus e marcaremos o reino de Deus. E eu não sei se você quer isso, mas eu quero isso nessa manhã. Amém? Vamos ver então algumas características desses homens e dessas mulheres que marcaram o seu tempo, deles que fizeram história com Deus. E a primeira característica está ali, eles possuíam uma fé inabalável em Deus e nas suas promessas, né? Tanto que o título é Heróis, Exemplos de Fé. Eles eram exemplos de fé. Eu vou te convidar e desafiar, que nem eu sempre faço aqui, né? Leia o capítulo inteiro de Hebreus. É muito bonito mesmo. O que Deus escreve a respeito desses homens, a respeito dessas mulheres, a respeito dessas pessoas. E eles tinham uma fé inabalável em Deus e nas promessas de Deus. Eles andaram por fé. E sabe, é isso que é a primeira característica e vamos dizer que uma das mais importantes. Porque aqueles que querem fazer história com Deus, aqueles que querem ser como esses homens e marcar o reino de Deus, marcar pessoas, marcar corações, precisam ter uma fé inabalável. Eles não caminhavam por aquilo que eles viam, mas eles caminhavam pela palavra de Deus. Semana passada a gente ouviu um pouquinho aqui sobre fé, né? Tá ali, se a gente voltar um pouquinho ali, Deus vai descrever ali sobre a fé de Abraão, sobre a fé de Moisés. Abraão recebeu uma palavra, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Que terra? Para onde, Deus? Para o norte, para o sul, para o leste? Vou sozinho, né? Deus só falou assim, vai, e eu vou te dando a instrução. Será que nós faríamos isso? Será que nós teríamos essa fé de caminhar somente diante de uma palavra que o Senhor nos deu? Porque quando Deus nos dá uma direção, às vezes Ele fala conosco aqui por meio da palavra, às vezes Ele nos dá um comando e a gente fica, mas Deus, e como é que vai ser daí? E daí quando chegar lá, e se eu não tiver um lugar para ficar? E se não tiver Deus, né? Nós enchemos um monte de pergunta. Por quê? Para quê? Como? Né? Mas Abraão, ele foi seguindo esse direcionamento. Depois, lá na frente, Moisés também, Deus deu uma direção para ele, e ele não sabia como ele ia fazer. O que ele ia fazer? Aliás, ele se achava bem incapaz para fazer aquilo. E Deus deu uma direção, Moisés, é você que vai libertar o povo do Egito, beleza? E Moisés foi, e conforme Deus ia dando as direções e os comandos para Moisés, ele ia.
Porque ele tinha uma fé inabalável. Qual que é a definição de fé? Está ali, inclusive, no capítulo 11, né? no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé é aquilo que eu não estou vendo, mas que, se Deus falou, está falado. Será que nós podemos seguir nessa direção? Se Deus falou, está falado. Se Deus falou é isso aqui que eu vou fazer. Mas e se não der certo? A esperança é que dê, porque foi Deus que falou. E se não der, tem um propósito, porque Ele sabe de todas as coisas. Essa é uma fé inabalável. Essa é a fé que esses homens e mulheres experimentaram e transbordaram. Não só Moisés e Abraão, vários aqui vão ser citados. Por isso que eu quero realmente te desafiar a ler esse capítulo inteiro. Pessoas que seguiram a sua vida direcionados pela voz do Senhor. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como que nós sabemos que é a voz do Senhor que está falando conosco? Por meio da sua palavra. E por meio da nossa intimidade com Ele. Quanto mais íntimos nós somos do Senhor, mais nós reconhecemos a sua voz. Se alguém hoje te ligar, isso é meio incomum, né? Ninguém mais liga para ninguém, né? Mas se hoje alguém te ligar, uma pessoa estranha, né? Ou uma pessoa que você não tem muito convívio, ela vai falar alô, oi, sei lá, e você vai falar, quem está falando? Né? Porque você não tem intimidade. Mas se a sua mãe... a mãe com certeza vai ligar, né? Se a sua mãe ligar e ela falar oi, você já vai saber que é ela. Oi, mãe. Porque a voz da mãe é inconfundível. Né? Quem é casado vai reconhecer a voz do esposo, da esposa. Se o seu filho ligar, você vai saber que é a voz dele. Porque você conhece intimamente. Mas se nós não temos intimidade com Deus, como é que nós seguiremos a voz e o comando dele? Às vezes nós estamos ouvindo isso falando, mas Deus nem fala comigo. Eu estou buscando uma resposta, uma direção, e Deus não está falando. Às vezes Ele está, mas nós não estamos sensíveis à sua voz. Às vezes Ele está, Anne! Né? Mas eu estou tão distraída e desapercebida de quem é o Senhor que eu não escuto a sua voz. Mas Abraão, Moisés e todos esses heróis da fé eram sensíveis à voz do Senhor. Sabe o que nós precisamos pedir nas nossas orações? Deus, me dá um ouvido sensível à sua voz. Porque é a voz de Deus que precisa nos guiar. É a voz de Deus que precisa nos direcionar. É a voz de Deus que vai gerar em nós essa fé inabalável. Que vai fazer com que nós andemos naquilo que Ele tem falado, sem mesmo nós sabermos para onde nós vamos ou aonde isso vai dar. Você entende? Você está comigo? Se nós estamos sensíveis à voz de Deus, se nós temos essa fé inabalável gerada no nosso coração, nos dias de dificuldade, nos dias de incerteza, nós permaneceremos. Porque existem tantas pessoas vulneráveis na sua caminhada no dia de hoje. Pessoas que estão com Jesus? Não está com Jesus. Está com Jesus? Não está com Jesus. Porque não cultiva essa fé no seu coração. Porque a voz de Deus não é reconhecível aos seus ouvidos. E aí, quando vem a dificuldade, vem os dias difíceis, nós buscamos outras vozes e nós ficamos desesperados, porque nós não estamos ouvindo a voz daquele que nos dá a direção. Para nós permanecermos inabaláveis, nós precisamos ter essa fé gerada no nosso coração e nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. E nós precisamos ficar firmes naquilo que Ele nos disse para fazer. Até que Ele dê um novo comando, nós permanecemos naquilo que Ele nos direcionou inicialmente.
É assim que deveria ser, né? Mas o que a gente faz? Deus nos dá uma direção. E aí demora muito para acontecer no nosso tempo, né? Não no tempo de Deus, porque Deus, ele não erra, ele não falha. Ele não escreve por linhas tortas. Ele escreve por linhas certas, no tempo dele, na hora dele. Mas aí nós nos desesperamos. E aí a gente fica, e agora? E agora? Mas Deus, e Deus já deu uma direção. Mas nós ficamos, e agora, Deus? E agora? O que eu faço? Vou por aqui. Depois eu vejo. Nós ficamos desesperados. Porque Deus nos deu uma direção, mas não, já passou muito tempo, acho que Deus já mudou e esqueceu de me avisar. Deus não esquece. Deus, ele sabe exatamente a hora e o momento que ele nos dará um novo comando, uma nova direção, uma nova instrução. Não foi assim com Abraão, quando ele foi entregar seu filho, né? Deus pediu o filho e ele foi, e Deus só falou assim, vai lá no monte. Vai lá e você vai entregar o seu filho? Ele falou, vou entregar o meu filho. E ele foi, e até chegar lá, e até ele pegar e levantar o cutelo para acertar o seu filho, o que Deus deu outra direção para ele? Não, era a mesma. Até que Deus falou, para, Abraão, eu já vi o que está no seu coração. Será que nós temos essa fé? De seguir até o final o comando e a direção que Deus nos deu? Essa era a fé desses homens e dessas mulheres. Amém? A segunda característica deles é que eles tinham um caráter elevado demais para o seu tempo. Muitos foram perseguidos por não compactuar com o pecado e por não se deixar corromper com aquilo que parecia bom no seu tempo ou para aquilo que era oferecido a eles. Foi assim com Noé. Noé estava lá e Deus disse para Noé que ia acabar com toda a humanidade, que ia mandar um dilúvio, nunca tinha chovido na terra. E Noé, que tinha uma fé também inabalável, obedeceu à voz e à direção do Senhor. Para as pessoas que estavam ao redor e via Noé lá construindo a arca, falavam, meu Deus, é louco esse aí. Esse aí, ele está falando que vai chover, o que é chuva? Nunca choveu, nunca caiu água do céu. Né? Chamaram ele de louco. Falaram, não dá bola para ele, não. Mas Noé, ele tinha uma fé inabalável, mas também ele tinha um caráter elevado demais para o tempo em que ele estava. A ponto de que Deus falou assim para Noé, olha, Noé, eu vou salvar você e a sua família, porque a humanidade não tem mais jeito. Pensa quem era esse homem no seu tempo, a ponto de Deus falar, olha, Noé, não vai sobrar ninguém, só você e a sua família vai se salvar. Porque o caráter de Noé era elevado demais para o seu tempo. Daniel tinha um caráter elevado demais para o seu tempo. Por isso ele decidiu não se alimentar daquilo que o rei estava oferecendo. Ele decidiu se separar porque ele entendia que ele tinha um propósito naqueles dias. Daniel, Noé e tantos outros homens e mulheres tinham um caráter de Deus, um caráter de Cristo imprimido neles. E essa é uma característica que nós precisamos ter nesse tempo. E é difícil demais. Porque o mundo está corrompido, como nos dias de Noé. O mundo está corrompido. E ser alguém de um caráter elevado é difícil nos dias de hoje, mas é necessário para nós que somos aqueles que seguimos a Cristo. Nós precisamos permitir que Deus molde o nosso caráter, se esse não tem sido. Se nós não temos tido um caráter como o de Cristo, nós precisamos permitir que o Senhor molde isso em nós. Porque se nós temos esse caráter, ele ficará evidente no meio dos demais. Lá no seu trabalho, esse caráter é evidenciado. As pessoas vão ver que você tem um caráter.
lá na sua família, isso também vai ser evidenciado. Sabe, assim como para as pessoas, Noé, Daniel, aquilo que eles carregavam, quem eles eram, as características que eles possuíam, gritava para os outros, e isso incomodava, inclusive. Isso precisa ser gerado em nós. Sabe, as pessoas precisam olhar para você onde você está e ver alguém diferenciado. Não é essa pessoa aí. Não, eu posso confiar na Aniele porque ela tem um caráter. Ela é honesta. Ela é justa. Ela não mente. Será que as pessoas onde nós estamos inseridos podem olhar e ver isso em nós? E como nós já ouvimos outros dias aqui, foi para esse tempo que Deus nos colocou onde nós estamos. É para isso. Para que as pessoas lá fora vejam as características de Cristo, o caráter de Cristo impresso em nós. Se isso não está sendo gerado em nós, hoje é dia de nós pedirmos, Deus, gera esse caráter de Cristo na minha vida. Que eu possa ser essa pessoa íntegra, que eu possa ser essa pessoa de caráter elevado, para que as pessoas olhem e vejam que em mim há algo diferente. Amém? Vocês estão comigo? Como diz o Fernando, está todo mundo de cara fechada. 3, terceira característica. Eles eram improváveis para o mundo. Ah, essa é muito boa. Eles eram improváveis. Se a gente for ler aqui, pessoas que Deus escolheu eram improváveis. Moisés era improvável, José era improvável, Davi era improvável. Eles não tinham aquilo que o mundo achava que era necessário. Eles eram desacreditados, incapacitados, impossibilitados para o mundo. As pessoas olhavam para eles e falavam, não, esse aí não. Quando Samuel foi ungir o rei, nem o pai de Davi acreditava nele, né? Porque não chamou Davi. Chamou todos os irmãos, aqueles que eram bonitos de aparência, né? Que eram cultos, que eram soldados. Davi, ele esqueceu, que acho que Davi não, né? Nem os irmãos de Davi. Ele era desacreditado. Ele era desacreditado. Mas aqueles que são desacreditados, incapazes e impossibilitados, mas que têm um coração disponível nas mãos de Deus, eles são um instrumento de honra. Aqueles que talvez as pessoas não dão valor, se tem um coração disponível ao Senhor, Ele usará conforme Ele quiser. E foi isso que Ele fez com Davi, foi isso que Ele fez com José, foi isso que Ele fez com Moisés, e é isso que Ele quer fazer conosco. Amém? Às vezes nós estamos desacreditados, às vezes as pessoas olham para nós, não, isso aí não. Não, Deus usar ela, não. Ou às vezes nós olhamos para nós, Moisés olhou para ele e falou, Deus, então, o problema é que eu tenho uma dificuldade na fala aí. Não sei se o senhor percebeu. Moisés não acreditava nele. Quando Deus chamou Gideão, Gideão não acreditava nele. Então, Deus, é que assim, eu sou da linhagem assim, mais inferior aí do povo, né? Deve ter outro melhor que eu por aí. Às vezes nós estamos desacreditando daquilo que Deus pode fazer em nós. Mas, sabe de uma coisa? Não é sobre o que você pode fazer. É sobre o que Deus pode fazer através de você. Então, não importa se nós não temos as características que o mundo procura. Não importa se nós não somos tão capazes como as pessoas acham que nós temos que ser. Não importa se nós olhamos para nós e vemos tantas limitações. O que Deus precisa é um coração disponível. E então Ele pode, nas mãos dEle, nos fazer um instrumento de honra. E é isso que Deus fez com essas pessoas. Não só, como eu citei aqui, Davi, José, Moisés, mas tantos outros. Se a gente ler um pouquinho aqui no versículo 30, ele vai falar de Raabe. Raabe era uma prostituta.
E Deus usou a vida dela para salvar os espias. E através da família dela, houve uma mudança na história. Porque ela era incapaz, desacreditada e impossibilitada. Mas quando Deus precisou de Raabe, Raabe teve um coração disponível. E isso fez dela um instrumento nas mãos de Deus. Não importa quais são as nossas habilidades. O que importa é o quanto nós estamos disponíveis para o Senhor. Amém? Quarta característica. Eles tinham um amor sem limites pelo reino, a ponto de entregar suas vidas pela causa. Lá no versículo 37 vai dizer que eles se entregaram, que foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada. Né? Não tinha tempo ruim para eles. O que importa era que o reino de Deus fosse propagado. Talvez Deus não está nos chamando para morrer literalmente, mas existem irmãos lá fora que têm morrido pelo reino. Existem países em que eles são realmente perseguidos, né, fisicamente, e eles estão morrendo. Mas Deus também pode nos pedir aqui que nós entreguemos as nossas vontades para Deus. Em que nós venhamos matar o nosso eu para que ele cresça, para que ele seja evidenciado na nossa vida. Será que nós temos esse amor sem limites pelo reino, a ponto de entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, para que o reino de Deus seja conhecido? Porque esses homens e essas mulheres, eles fizeram isso. Eles foram aqueles que fizeram história com o Senhor, porque eles não tiveram medo de se entregar para que Deus fosse conhecido nessa terra. E quinto e último, a busca deles era pela pátria celestial. Lá no versículo 15, um pouquinho antes do que a gente leu, vai dizer assim, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. E olha o que fala aqui no final. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Esses homens, essas mulheres, eles estavam com os olhos em apenas uma coisa: voltar e viver com Deus eternamente. Eles só esperavam esse momento em que eles estariam os olhos fixos em Deus, para o dia eles se encontrarem com o Senhor na pátria celestial. Eles entenderam que o lugar deles não era aqui. Eles entenderam que eles estavam só de passagem. Sabe, isso aqui precisa estar queimando no nosso coração. Não que nós não podemos buscar, conquistar coisas aqui na terra, sim, mas esse não deve ser o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo deve ser a volta de Cristo, em que nós moraremos eternamente com Deus. Esse tem que ser o nosso, é isso que tem que queimar no nosso coração dia e noite. Nós precisamos desejar isso na nossa vida. Se nós somos aqueles que seguimos a Cristo, que amamos a Ele, a sua volta deve ser a mais desejada no nosso coração. Mas às vezes nós estamos sendo tão distraídos com tantas coisas aqui, que nós às vezes até nos esquecemos por que nós estamos aqui. Porque Jesus nos encontrou. E Ele nos encontrou para que nós voltássemos a nos relacionar com Deus e que quando Ele voltasse, nós vivêssemos eternamente com Ele. Essa precisa ser isso deve ser a nossa maior paixão, é isso que deve queimar no nosso coração, é isso que deve nos manter de pé, é isso que precisa fortalecer a nossa fé, é isso que deve fazer nós amarmos ainda mais a Cristo. Certos de que Ele voltará e que Ele tem preparado um lugar para nós. Amém? Fica de pé no seu lugar.